11 minutos. Esse é o programa Primeira Hora ainda. Nós vamos até o meio-dia. E o assunto agora é muito legal. Quero convidar os ouvintes da Acústica e também dos outros ouvintes, os ouvintes aí de outros municípios também, porque o que nós vamos falar aqui, daqui a pouco vai ter aproveitamento muito legal aí na frente. Outro dia nós estivemos falando aqui com o secretário Luciano Pereira Dias e com a Daniela Rain a respeito sobre a questão do cadastramento está sendo feito, dos novos postos de saúde, dos novos agentes que estão sendo colocados na ativa, aí vão ser treinados, e também um novo sistema de repasse de recursos do governo federal para os municípios, sempre em relação a essa produção que é feita pelos agentes, os postos pré-dimensionados, para uma população, determinados bairros, um bairro, 2 bairros, 3 bairros que são somados nesse assunto. Então, eu recebo aqui, com muita satisfação, o Dr. Fabrício Von Ram, ele que é médico da saúde. Isso. E contratado pelo Ministério da Saúde, Ministério Federal, obviamente, e a Daniela Rain, que é a responsável por essa parte de comando do posto de saúde, dos agentes e desse trabalho todo aí. Eu sei que tem muitas funções ali, tudo, mas vamos tentando montar isso. Mas um grande feito, eu acho, que o município teve, assim, um avanço, é a questão dos agentes de saúde e todo esse processo que se cria ao entorno do posto de saúde, né? Que, ou seja, o médico, os enfermeiros, o administrador do posto, os agentes, todos eles convivem com uma comunidade daquela região e acabam conhecendo, na real, o detalhamento isso. Doutor Fabrício, esse sistema, eu acho que é um sistema avançado para que vocês todos do processo conheçam realmente a população, né? Claro. É exatamente esse o principal objetivo que tem na base de todo esse projeto. É exatamente aproximar a saúde pública com as necessidades da comunidade, né? Hoje em dia, os grandes países, os países com os melhores índices de saúde no mundo, eles acabam trabalhando bastante com esse foco de atenção básica, que é esse contato mais próximo da prevenção, da prevenção seja das doenças crônicas, como das complicações das doenças crônicas, que acabam te gerando um custo muito maior lá na alta complexidade, né? E no Brasil se começou esse trabalho há alguns anos atrás, está sendo implementado, que é o trabalho que visa, digamos assim, regionalizar mais para te conhecer um pouco mais cada região, né? A gente vive num país muito grande, com muitas distorções na geopolítica, né? Na parte social. Então, é difícil tu conseguir implementar um modelo que alcance a todos os Nós estávamos falando agora assim, com o deputado Rodrigo Lorenzoni sobre a questão de emissão de nota fiscal eletrônica na propriedade rural. Então, alguém disse, vamos fazer nota fiscal na propriedade rural, só que ninguém se lembrou que na propriedade rural não tem internet. Então, é muito legal isso que você está falando, porque isso vai respectivamente, o município vai tendo a gestão mais aproximada, claro. O governo estadual vai vendo que tipo de ação tem que fazer para cada região, claro. E o governo federal nas suas ações macro, e eu acho que é importante. Mas vamos falar então sobre o assunto do cadastramento, que eu acho que é uma coisa importante. As pessoas, Dani está dizendo que muitas vezes o pessoal, estão fazendo o censo, estão querendo levantar quantas pessoas moram em casa, não sei o quê, mas o cadastramento do processo da saúde de família é uma coisa completamente diferente, né? Então, o cadastramento ele vem como o primeiro passo de todo esse projeto, né? Porque antes de mais nada, tu tem que ter um conhecimento da situação, né? Tu tem que lidar com um problema, reconhecer o problema, para te depois poder fazer um projeto em cima desse problema e trazer uma resolução para a situação, né? Então, o cadastro ele visa justamente mapear a situação da população, mapear as regiões onde tu tens uma dificuldade maior em determinados setores para poder direcionar mais recursos e poder ser mais eficaz, né? Então, esse cadastramento ele vem no sentido de simplesmente reconhecer o perfil das famílias, tá?
e principalmente as necessidades que cada lar possui, no caso. Né? Isso aí. Ô, Dani, aquele dia tu falaste sobre alguma dificuldade, às vezes, das pessoas receber os agentes. Como é que é isso? Sim, Fábio. Assim, o que a gente mais tem problemas são duas situações. As pessoas ainda não... os munícipes ainda não têm a cultura de receber o agente comunitário. Certo. Tá? E outra situação são as pessoas que trabalham no mesmo horário que o agente comunitário, que é o horário comercial. Sim. Então, a gente está trabalhando de duas formas. Tentando explicar para a população, vindo nos meios de comunicação. E o mais importante assim, é um vizinho falar para o outro. Sim. E isso tem funcionado muito bem numa parte que não tinha estratégia e que ainda não tem, mas os agentes já estão fazendo esse primeiro Sim. trabalho, que é do cadastramento, que é na região da Coab. Sim, estão se preparando já para o novo posto que vai ter lá. Como não tinha, a população fica meio resistente. Sim, mas quem é a pessoa, né? Isso aqui veio a quem? Tá bem... Toda bem... novidade gera um certo... Mas aí, então, assim, essas Sim. pessoas que trabalham no horário comercial... No segundo momento, os agentes vão estar deixando nas casas que eles não conseguem contato uma cartinha com o nome do agente, um telefone para contato. Tá. E a pessoa entra em contato com o posto e agenda o melhor horário. Tá. Deixa eu perguntar, qual é o contato? Qual é o contato que as pessoas queiram se cadastrar? Tem algum telefone? O posto de referência da comunidade. O posto ainda não está aberto na Coab. Lá na Coab ainda não. Tá. Pergunto... Mas eles podem... Pergunta uma coisa, Dani. E se por acaso vocês, administração, conseguissem alterar o horário dos agentes? Tipo assim, não trabalha segunda, mas trabalha sábado. Não, a gente tem essa disponibilidade, só que a gente precisa da demanda. Porque eu vejo, imagina assim, o comerciário, o pessoal que é bancário, o pessoal não estão em casa durante a semana. A gente até nessa situação, Fábio, a gente procura criar um horário bem flexível, sabe? Durante o dia, durante o horário de atendimento do posto, exatamente para propiciar isso. A gente abre atendimentos no horário de meio-dia, próximos ao horário de fechamento ali, que geralmente é difícil tu acolher alguém para te conseguir ter o tempo hábil de fazer tudo. Então, a gente procura ter bastante flexibilidade nisso para o pessoal realmente ter esse acesso, né? Nós temos 4 postos de saúde. Tá? E cada região está em um momento deste cadastramento. Tá. Então, ali na Carvalho, os agentes já estão indo visitar no sábado e após as 18 horas. Porque eles já viram, eu já visitei todo mundo que está em casa. Agora eu tenho que ir nos que não estavam. Passo. Eu acho também, tá certo. Mas a gente tem que tentar entender isso, como é que funciona. Que você está clamando que a população receba eles. E como é que eles estão cadastrados, estão uniformizados? Como é que tá o pessoal? Todos uniformizados, com crachá de identificação. Certo. E o colete de não agente, tem camiseta. custo, não tem nada. Não, eu digo assim, porque tem muita gente que se aproveita. Eu tô lá. Com certeza. Então, não tem que pagar nada, é só informações básicas, né? Sim. Quantas pessoas, que tipo de remédio eu tomo. Como é que funciona essa parte primeiro? O cadastro da saúde não conversa, por assim dizer. Ele não tem vínculo com nenhum outro tipo de cadastro. E ele não é de livre acesso de nenhum mas por exemplo, órgão. assim, o que além do meu nome, endereço, quantas pessoas moram, por exemplo, os remédios que eu tomo, se eu teve algum problema, é isso? A consulta inicial é essa? É isso aí. É tu conseguir visualizar o que aquela família possui de necessidade em relação à saúde pública. Se tem algum problema, algum deficiente na casa, se tem alguém que está acamado e que não... Se tem água potável. Exato, quais são as condições, exato. Se tem algum problema de infestação. Para te ter uma ideia, agora há pouco tempo começou o trabalho dos agentes na microárea que é de minha responsabilidade. Nesse curto espaço de tempo, a gente já conseguiu localizar 2 ou 3 famílias que precisavam de atendimento domiciliar. Entendeu? E que, como tu falou, elas não têm, durante esse período, durante o dia, tu não tens, ou tu tá em casa cuidando desse familiar que tá acamado para ir até lá, entendeu? E entra mais esse benefício, além de tu conseguir fazer o cadastro, tu consegue te deparar com situações em que tu pode interferir e resolver, no caso. Né? Interessante isso, viu? Sabe que às vezes a gente fica
Quem detém a informação acha que todo mundo sabe, mas não sabem. Não, mas essas coisas são reservadas. Às vezes as pessoas ficam anos esperando um procedimento ou um atendimento. Claro. Pela falta de informação de ir no lugar certo. Vocês falaram bem, que nós estamos atrasados nesse processo do posto de saúde. Eu falei para Dani, pro Luciano outro dia, minha filha morou 3 anos e meio em Portugal e eu pude perceber que toda a relação dela era com o posto de saúde do bairro dela. Exato. Não tem essa, eu vou lá no hospital resolver o assunto. Não, primeiro o posto de saúde. Ele vai ser o filtro. Então, lá não tem essa coisa. Tu quer ser atendido em outro lugar? Então tu vai pagar. Exatamente. Então tu tem atendimento, mas no teu posto é o início. Tu pode usar como exemplo dois países que são referências no mundo, né? Estados Unidos e Inglaterra. Sim. Estados Unidos tem uma das medicinas mais modernas hoje, no caso, né? Mas os índices de saúde são terríveis, porque eles não trabalham atenção básica. Não sabia disso. A Inglaterra, por outro lado, o foco fundamental é a atenção básica, é exatamente esse trabalho. Para te ter uma ideia, o médico na Inglaterra, ele recebe por metas alcançadas em relação aos objetivos que ele tem. E um deles, muitas vezes, é o próprio cadastramento, entendeu? Ou contenção de doenças, que vai acontecer no Brasil. Essa que é a ideia desse projeto, né? Bom, é que eu queria perguntar para você o seguinte, falamos sobre atenção básica. Isso mistura também, às vezes as pessoas vão procurar um posto por uma coisa que muitas vezes tem dificuldade. Por exemplo, eu tenho necessidade de tomar um remédio de uso contínuo. A quem eu devo procurar sempre? É o posto de minha referência? Como é que funciona? Então, aí é que entra o trabalho do médico de saúde da família. Entendeu? Que é a atribuição, que é a atividade, que é a atividade que o médico do posto tem que exercer, no caso, né? Esse medicamento de uso contínuo, ele é um medicamento que ele tem que ser feito e monitorado pelo médico responsável pelo tratamento. Ele é um medicamento de uso contínuo para por situações em que tu não precisa ter uma consulta mensal. Certo. Mas tu precisa ter um controle a cada 3 meses ou a cada 6 meses desse paciente, que é o período em que dura essa receita. Certo. E aí o posto de saúde, que, por exemplo, vamos falar de um psiquiatra, que é um que receita um medicamento. Aí eu preciso... O posto de saúde, ele interage com o médico psiquiatra para providenciar essa consulta para revalidar a cada 6 meses. Na verdade, a gente trabalha muito, assim, essa estratégia de saúde da família, a prerrogativa dela é ter um trabalho multissetorial, multidisciplinar, ou seja, o CAPES ele não trabalha como um órgão separado da gente, né? São 2 órgãos interligados que precisam estar em comunicação. Um precisa ajudar o outro. Exatamente. Muito bom. Se eu deixar todos os pacientes que são atendidos por motivos de saúde mental só com o CAPES, sobrecarrega de uma forma que a pessoa perde a referência. Eu acho que isso é uma coisa legal disso. Então, assim, geralmente o CAPES faz o atendimento, faz a estabilização e depois o controle segue no posto de saúde. A gente vendo a necessidade em cada uma dessas renovações, como tu bem falou, isso é uma oportunidade de tu reavaliar o paciente, de tu poder ver qual a situação dele e, como tu bem falou antes, o posto ser a referência para orientar a continuidade desse paciente. Olha, tu tem que voltar no CAPES, porque eu preciso de uma reavaliação, tua medicação daqui a pouco não tá mais de acordo, ou precisa de alguma coisa assim. O Dr. Fabrício Von Rahn, ele é responsável por um posto de saúde como médico da família, ou como é que funciona isso, a separação entre... A separação funciona assim, o Ministério impõe que cada médico ele tem que ser responsável por uma população de 4 mil pessoas em 4 mil? 4 mil pessoas seria o ideal. Então, cada microárea dessas deve ser dividida em 4 mil habitantes para ter um profissional responsável. Teoricamente, esse profissional ele seria responsável por todos os índices dessa área. Entendeu? Entendi. Então, se eu tiver algum depois do cadastramento, depois desse monitoramento, onde tu tem um número de base para te poder te situar, tu pode estabelecer esses controles e poder cobrar de um profissional. Olha, a região tal está com muita carência nisso, precisamos atuar em cima disso. Gestantes, por exemplo. Gestantes, no caso, né? Trabalhar no acolhimento, no pré-natal. Sim, mas por exemplo, aqui, eu estou vendo o materialzinho que vocês fizeram do bairro Santa Marta lá. O Santa Marta, quantas pessoas tem no Santa Marta?
nesse posto aqui, vinculado? O posto, ele possui 2 equipes, né? Então ele abrange uma área de 8.000 pessoas em média. Tá. Acaba passando pode passar um pouco menos, um pouco mais, um pouco menos. Passa um pouco. Mas em torno de... E aí são 2 equipes destinadas ao posto. São 2 equipes destinadas ao posto. São 2 equipes, cada equipe com um médico, uma enfermeira, um técnico em enfermagem e essa seria uma equipe... E esse conjunto de agentes... E mais os 4 agentes de saúde. Tá. Essa seria uma equipe básica. Então, por exemplo, no teu comando, tu ajuda a comandar uma equipe e atende 4.000 pessoas. Isso. Esse é um número ideal. Assim, esse é o número ideal para te conseguir exercer o trabalho de medicina familiar, né? Ter esse cuidado, esse controle mais... E que mais você vê assim como objetivo do posto de saúde? O objetivo do posto de saúde, basicamente, é atender essa demanda da população, visando tu não sobrecarregar a média e alta complexidade, que são os hospitais, no caso, né? Tu conseguir resolver o máximo de problemas ali, conseguir filtrar essas situações e trazer uma solução mais rápida possível. E principalmente, Fábio, conseguir trabalhar em cima da educação da população, entendeu? Esse espírito de coletividade que tem que ter, de comunidade, porque isso está engajado. Essa questão do cadastramento vem muito em cima disso. Mas é legal isso. Tu precisa ter esse elo, tu precisa ter esse vínculo tanto com a comunidade, como a comunidade precisa te reconhecer como um lugar em que ela vai ir, vai se sentir segura, vai se sentir confiante em que vai ter o seu problema resolvido, ou que pelo menos vai ter um direcionamento correto para ele, no caso. Bom, nós estamos falando com o Dr. Fabrício Von Hahn e com a Daniela Hein. Nós vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo, e nós já voltamos aqui, porque eu estou muito curioso, esse assunto agora está me chamando atenção, assim, estou querendo fazer umas perguntas. Depois do intervalo, então, a gente segue esse bate-papo. Se você quiser fazer alguma pergunta, pelo 5199-567-4946. Já nós voltamos. 41 minutos. Esse é o programa Primeira Hora. O assunto aqui nos bastidores é muito legal. Eu já vou ter que convidar essa turma para vir aí nos programas da tarde, da noite, porque assunto de saúde, ele é tão delicado. Eu acho que em 10 perguntas, 9 ela cai num problema de saúde, posto de fila, de não sei o quê. Bom, e eu sou aqui com o Dr. Fabrício Von Hahn e com a Daniela Hein, que são os responsáveis por ele é médico de saúde, atende médico de família, atende um posto em Camaquã, mas ele está nos ajudando a entender o procedimento todo da saúde família, atendimentos de pesquisadores, do pessoal dos agentes de saúde e assim por diante. E o assunto agora, eu queria perguntar o seguinte, doutor Fabrício e Daniela, sobre o posto de saúde, o funcionamento. Uhum. A pessoa quer uma consulta, quer ir lá, que horas tem médico, que horas não tem médico, porque a gente geralmente... Eu acompanhei muitos anos assim em Camaquã, tem que entrar às 3 horas na fila, 4 horas na fila da madrugada, com frio, com calor, não sei o quê, com chuva. Como é que funciona depois do posto organizado com a turma organizada? Esse é um conceito que é meio cultural, né? Por tanto tempo que a população acabou recebendo esse tipo de atendimento. E aconteceram muitas novidades, principalmente em Camaquã, né, Fábio? A questão da UPA, a questão dos postos de saúde, do jeito que estão trabalhando hoje. Há pouco tempo atrás, tu tinha o hospital como referência e os postos de saúde pela manhã para fazer aquela demanda a mais. E era isso, né? Então, hoje, tu conta com 3 opções na saúde pública em Camaquã. Tu conta para essa atenção básica, digamos assim, que seria uma espécie de um filtro inicial, tá? Que não funciona como um pronto atendimento como a UPA, entendeu? Para aquele caso um pouco mais agudo. A UPA, nesse caso, ela entra mais ou menos como um filtro entre o caso que deve ser reencaminhado para o posto de saúde para ser analisado com calma, ou o caso emergencial que tem que ser encaminhado para o hospital, né? Então, é bom que a população entenda isso para poder fazer o uso de uma forma mais correta e não sobrecarregar nenhum desses serviços, né? Com certeza. O posto de saúde, ele trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde, tá? Sem fechar ao meio-dia. E esse posto, ele tá aberto durante todo esse período para receber o cidadão, para receber a pessoa
escutar o problema dela, seja através da enfermeira, seja através do técnico, seja através do médico, reconhecer o problema e, a partir daí, fazer buscar um encaminhamento ou uma solução para o caso daquela pessoa, específico. Sim, mas nós iniciamos com alguns postos aqui na região, na cidade. Então, alguns postos já estão com muito mais maduro o processo, a população já passou. Claro. Já parte dela já passou, né? Lá. Eu, por exemplo, não vou a médico. Claro. Mas tem gente que vai a médico mais vezes. Então ele já conhece o processo. Claro. Mas essa questão, por exemplo, aqui, eu estou recebendo uma pergunta da Eliane daqui, ó. Vamos lá. Da Eliane Laufer. Ela diz que toma medicamento controlado, ganho pelo Estado. Mas todos os meses tem que retirar receitas e tem dificuldade para andar. E mesmo assim vou retirar as receitas. Claro. Os agentes de saúde não poderiam ajudar no caso dela? Sim. Eu não sei qual é o bairro da Eliane, até se ela puder me ajudar. Exatamente. É uma das atribuições do agente de saúde. O agente sabe que eu preciso do exame? Claro. Precisamos do médico. Exatamente. Ele está indo na tua casa para fazer o cadastramento, mas para reconhecer principalmente esse tipo de problema e trazer até a gente. Olha, a Eliane, ela tá com uma dificuldade, a Elaine, desculpa, tá com uma dificuldade de movimentação e não tem como ir até o posto, a gente providencia ou através do agente ou através de uma visita domiciliar, alguma maneira que vai até ela. Porque a questão da saúde pública, Fábio, ela não tem que ser, ela em primeiro lugar, ela tem que ser universal para todos, mas em segundo lugar, ela tem que ser equivalente, ela tem que chegar a todos da mesma maneira. E tem que, a palavra certa é resolutibilidade. Aí, tem que resolver. Tem que resolver. Ela continua aqui na colocação dela, doutor Fabrício, e ela diz o seguinte, provavelmente ela está numa região já com onde a gente Já saúde. com a gente. Ela diz, já estiveram aqui, mas só fizeram as perguntas básicas que fazem. Tá. Muitas vezes não consigo tirar as fichas devido às dores. Uso bengala para andar. Claro. Então, aí é que entra essa questão de início de trabalho, né, Fábio? Tá. O pessoal está começando a fazer um trabalho, então tá sendo colocado em metas para ser alcançadas em cima disso aqui. E num primeiro momento, em situações que ainda não tiveram esse trabalho, como tu falou anterior, está sendo feita a primeira visita, o primeiro reconhecimento. E nessas situações existe um pouquinho mais de demora para te conseguir resolver. Mas é o tipo da situação que, no posto trabalhando de uma forma já organizada, já avançada em relação a isso aí, a ideia é não deixar esse tipo de coisa acontecer. É interessante a Eliane depois dizer qual é o bairro, e eu queria saber o seguinte, no caso dela, assim, vamos imaginar que passou lá... Tá, como que seria resolvido como é que ela poderia, com quem ela poderia contatar? Porque ela tem problema de dificuldade de andar. Então, ela ligar para o telefone e dizer, fulano, eu só queria dizer que eu moro no bairro tal, já é atendido pelos agentes. É isso aí que eu queria apontar na minha ficha essa minha... É isso aí que funciona. Não é uma reclamação. Não. Isso é uma construtiva. Não, é construtiva. Exatamente, que é isso que eu estou falando da questão de trabalhar junto com a comunidade, da comunidade passar para nós qual a necessidade que eles têm para a gente conseguir ver. Se a gente não souber desse tipo de necessidade, não tem como a gente ajudar. A Andressa que pergunta para a Dani, ela disse assim, quais os documentos que preciso ter para fazer o cadastro? Se a pessoa não tiver o cartão do SUS e não quiser fazer o cadastro, terá assistência médica? Pois é, como é que funciona hoje? As pessoas que... cada município tem que fazer o seu cartãozinho, né? Sim. A pessoa tem que ter... Primeiro, tem que ter cartão do SUS. Todos têm que ter cartão do SUS. A gente vem conversando sobre isso e algumas pessoas dizem, eu não uso o SUS. Isso não é verdade, né? Pode até não estar precisando neste momento, mas em algum momento vai precisar. Por exemplo, tem serviços que não existe particular. Não, a questão da vacina. Exato. Até existe, nem todas, não, sim, mas existe. E algumas o valor coisas, o valor é bem considerado. Mas é interessante tu falar, se todo mundo usa, de algum momento vai usar o SUS. Exatamente. E às vezes usa o SUS na obriga, né? Não existe transfusão sanguínea paga. Tu não consegue, não existe como comprar. Tu quer ver uma coisa, assim, até para usar como exemplo dessa situação que aconteceu ontem. Uma situação onde um morador do bairro Bom Sucesso, ele precisa fazer trocas de curativo diária por uma úlcera crônica que ele tem. E ele estava com dificuldade de ir até o posto, então ele estava indo até o posto do centro ou na UPA, mas a referência dele era o posto de saúde. A Dani passou essa situação que estava, porque ele não estava vindo até nós, ele estava indo até a outra unidade. E é uma unidade que não faz a cobertura dele, então ele não tem como ser reconhecido pela essa unidade. Sim, entendi. Não reconhecido no sentido físico,
mas reconhecido no sentido de problema e resolução. Ele passou para a Dani falou com a enfermeira responsável, que é a Alana. A Alana, na mesma tarde, ela já aproveitou que ela tinha 2 visitas domiciliares, passou pela casa do morador, viu a situação dele e já trouxe a resposta para nós e o problema já foi solucionado. Entendeu? Então, mais ou menos, assim, eu estou te trazendo isso como exemplo para um caso desses. Eu fico imaginando a angústia de vocês querendo implantar coisa e às vezes as coisas são morosas pela demanda, pela quantidade de gente. Exato. Tem mais colocação aqui. Então, Fábio, deixa eu só concluir. Tá, vamos lá. Então, cartão do SUS, independente se eu tenho convênio particular, tem que ter um SUS. Exatamente. Então, providenciar o cartão do SUS lá na Secretaria de Saúde. É identidade, CPF, comprovante de residência. Tá? Identidade, CPF, tem que ir lá e tem que ir lá. Tem. Qual é o horário lá? O horário é das 8 ao meio-dia e da 1 às 5. Tá. Tem que ir. Tem. Quantos cartão, por exemplo, eu acho que tu não deve ter essa resposta, mas quantos cartão SUS nós temos em Camaquã? Não sei te dizer assim. Aqui da minha turma, eu me lembro que a metade nem tinha, nem sabia disso. Aí o que acontece? Para o agente de saúde poder fazer o cadastramento, ele precisa do cartão do SUS e do CPF da pessoa. É imprescindível. Tá, isso eu não tenho no fisicamente e-SUS. o cartão. Eu posso dar meu CPF e ele consegue identificar? Ele consegue, mas a pessoa tem que ter, entendeu? Tem que não ter fisicamente, não, mas eu te falo assim estar que cadastrado. o sobrinho meu que mora na Alemanha me disse ontem que ele não precisa andar com a carteira de motorista lá. Sim. Ele tem que ter um documento dele. Documento. Aí o policial entra no cadastro e diz... O fulano tem carteira. É uma coisa legal de fazer isso. Bom, a gente está conversando aqui com o Dr. Fabrício von Rhein. Já vejo que e com a Daniela Rhein, porque eu estou vendo que o assunto nós vamos estender, mas quero mandar um abraço para a Simone, para a Isadora, para o Volmir e para o Gabriel, que estão na estrada indo para São Lourenço e estão acompanhando aqui com a Acústica FM. Então, eu quero saber o seguinte: todo mundo tem que ter um cartão do SUS. Isso o município sabe quantas pessoas tem, coisas básicas. Com o cartão do SUS, o agente de saúde começa a fazer o cadastro. Não precisa levar documento. Então, eu preciso do CPF, eu preciso do comprovante de endereço, né? Comprovante de endereço. Tá. Identidade, né? Essas coisas é fácil. Daqui a pouco tu mora numa casa alugada, tem que ter uma declaração que eu moro. Declaração de próprio punho, não precisa ser registrado em cartório. Aqui diz assim, um outro ouvinte aqui não me deu o nome, mas fui pro posto Carvalho Basso marcar dentista da responsável pela gente está de férias. Aí eles falaram que não pode marcar. E no INSS só em setembro dentistas para as crianças. Como fica? Diz a Alice. Pode tirar uma férias uma pessoa e não ter alguém para fazer agendamento? Não. Bom, então, só se o profissional, eu vou verificar, mas só se o profissional está em férias e não está tendo atendimento. Bom, pode acontecer. Mas o responsável pela agenda está em férias, aqui está escrito. Até porque o agendamento, nesse caso, Fábio, até aproveitando o ensejo para explicar um pouquinho melhor o funcionamento do posto, o agendamento ele ajuda muito nessa questão da demanda que tu referiu. Tá? Porque tu conseguindo fazer esses atendimentos agendados, programados, sim, tu consegue transformar essa demanda, resolver essa demanda de uma maneira mais organizada. Eu acho também. Evita filas. Hoje eu dou prioridade mais para o agendamento do que para a consulta pela manhã, entendeu? Então, a pessoa sabe o horário que ela vai receber o atendimento. Não perde tempo. Não perde tempo, não precisa acordar de madrugada. Puxa o dia da pessoa, né? A gente tem uma população muito grande no interior, né, Fábio? E essa população, ela sofre muito mais com esse acesso da saúde. Tu imagina, o cara ter que vir lá... Hoje de manhã o pessoal veio da Pacheca para fazer alistamento militar e não tinha alistamento militar hoje de manhã. O ônibus da prefeitura vai até essas localidades, dá esse suporte, mas a gente sabe que a saúde em si, ela não trabalha com programação, né? Tu tem uma dor de garganta hoje sem avisar, sem tu poder planejar ela, digamos assim. O Ciro Becker diz uma pergunta aqui, interessante, eu posso agendar um encaminhamento para fazer um check-up anual? Isso. Esse é um dos motivos de agendamento. Ele tem que procurar o posto dele, né? Ele vai procurar o posto, ele vai conversar com a enfermeira que vai fazer o acolhimento. O acolhimento nada mais é do que exatamente isso, escutar o problema da pessoa e apontar uma solução. Esse caso, ele vai chegar até a enfermeira, vai dizer que precisa fazer o check-up anual, a enfermeira vai reconhecer o problema dele e a necessidade desse check-up.
Tem pessoas que precisam fazer esse check-up sem urgência. Vai ser agendado. Tu precisa fazer com uma certa brevidade por conta da tua patologia, do teu problema. Bom, nós vamos arrumar uma solução um pouco mais rápida e vamos te colocar na agenda. Pessoal, nós vamos ter que trazer vocês outras vezes. Aí vou botar vocês na programação com o Gil Martins, do Redação Acústica, mas eu quero falar uma coisa assim, mudança de bairro. Vocês lá organizaram, fizeram o cadastramento do pessoal do Santa Marta. Aí a pessoa do Santa Marta trocou de bairro, foi lá pra Coab. Como é que funciona, Dani? Quando a pessoa muda, o ideal é que ela procure o posto aonde ela vai residir. Certo. E converse, né, com a enfermeira ou com o administrativo, e pelo endereço ele vai identificar qual é o agente e vai agendar uma visita. E aí esse agente na visita vai fazer a transferência de domicílio. Transferência. Tipo, o pessoal tem que entender que a intenção é das melhores. É das melhores. E o pessoal tem que entender isso. A Catita pergunta, cartão do SUS digital vale? Cartão do SUS digital vale. Digital, eu acho que é o... não sei se Vale, é o... se tiver no aplicativo ali... Tem se não me digital? engano, Tem? eu vi alguma coisa que o Ministério estava implementando um aplicativo para poder ter essa... já tem disponibilidade. Eu não sei se já está disponível, como está sendo feito com a CNH, com alguns outros documentos, eu vi que tinha um projeto... Muito Existe legal. um programa Muito legal essa que vai pergunta. ser disponibilizado para o cidadão. Depois que a gente conseguir... Sim. Bom, pessoal, nós temos mais assunto para falar, mas vamos ter que falar no outro momento. Nós estourou o break aqui, estourou o bloco. À disposição. Mas olha, Eu só gostaria de lembrar Claro. que no sábado os postos estarão abertos para a campanha de vacina, muito importante, a campanha contra o sarampo. O público-alvo dessa campanha, neste momento, que iniciou na segunda-feira, são crianças a partir dos 5 anos até os 19 anos. Tá? 5 a 19. Isso. Levar a carteira de vacina, todos que puderem, tá? Para que seja atualizado no sistema Sim. devido à epidemia de sarampo. Mas E agora ainda teve casos de febre amarela. Claro. Então, É uma situação que tu tem... Por isso que tu tem que reconhecer a característica do povo que tu atende. O Fabrício, o doutor Fabrício vai vir aqui outro dia, aqui, porque eu quero falar, porque ele trabalhou 7 anos na Argentina lá. Então, eu quero conhecer um pouquinho mais a parte da saúde argentina, porque nós aqui falamos, os argentinos, sei o quê, nós tiramos sarro deles no futebol, né? Mas eles têm coisas lá muito interessantes que nós brasileiros temos que aprender, e algumas coisas nossas eu acho que também nós Também vamos passar vai para lá. exato. Mas então, a Dani está lembrando o seguinte, vacina do sarampo de 5 a 19 anos, na verdade, atualização de carteira. atualização de carteira. Yuri, tu já tem vacina? Já. Do sarampo já? Tá. São 2 doses, viu? Duas doses. Cuidado, gurizada. Muito obrigado pela presença de vocês. Não, imagina. A gente desculpa o horário, mas o assunto aqui flua